Fala galera, aqui é o engenheiro Alan Dias. Eu tô gravando esse vídeo aqui para falar um pouco do Shopping Iguatemi de Fortaleza para vocês. E tô sabendo que vocês vão lá visitar e vou contar aqui para vocês um pouco como é que foi a montagem lá do shopping e quais foram as dificuldades que a gente teve lá para fazer a montagem, né? Bom, primeiro vocês devem saber que o projeto de arquitetura desse shopping é de um escritório americano chamado LaGuardia.Law e o arquiteto é o Pablo LaGuardia. O escritório fica lá em Miami e não se sintam assim ofendidos por eles terem contratado um escritório fora do Brasil para projetar shoppings, porque esse escritório eles só projetam shoppings no mundo inteiro, tá? Eles são contratados assim para fazerem shoppings na China, no Japão, na Rússia. E aí o contratante do shopping contratou eles para fazer esse projeto lá em Fortaleza. Pra gente foi ótimo, porque normalmente os arquitetos brasileiros não especificam estruturas de madeira laminada colada. Ainda não tem ainda essa cultura de projetar estruturas de madeira laminada colada. Eu espero que vocês, novos arquitetos, já saiam da universidade com uma mentalidade, uma cabeça um pouco mais aberta para esse tipo de estrutura. E no futuro vocês também vão estar podendo aí especificar madeira laminada colada nos seus futuros projetos. Eu levei mais ou menos 1 ano e meio para fazer os desenhos desse shopping, né? Eles vieram para mim num software que eles usaram para projetar que chama Rhino. Eles usaram também um plugin chamado Grasshopper para projetar estruturas paramétricas. E aí eles fizeram esse projeto nesse software. Aí eu trouxe esses desenhos, a gente calculou e desenhou num software chamado CADWork. E aí eu encontrei um problema para produzir essas peças aqui no Brasil, que a gente não tinha aqui ainda uma fábrica de grande porte para poder fazer o projeto de toda essa estrutura. E aí eu tive que buscar essas peças numa fábrica fora do Brasil. A gente fabricou as peças numa fábrica italiana chamada Moretti Interhose. Então acabei indo para lá, mostrei o projeto para os engenheiros de lá e aí a gente detalhou junto, né, todos os detalhes de encaixe e tudo mais para poder trazer isso aqui para o Brasil. A ideia é que as peças tivessem mais ou menos 12 metros para poder caber num container. Então vocês lá visitando o shopping vão ver que as peças são todas emendadas, tá? Então o tamanho máximo que a gente trouxe para o Brasil foi 12 metros de comprimento, que coube num container, veio de Gênova lá para Fortaleza. A gente trouxe 40 containers, né? Não veio tudo ao mesmo tempo, vieram de 10 em 10, né? Em 4 etapas para a gente poder montar. E os problemas que eu encontrei na montagem foi o seguinte: lá na fábrica da Moretti, a gente cortou as peças e furou para usinar, né, para deixar elas prontas para montagem. Tudo lá na fábrica numa CNC, né, uma Hundeger K2, que é uma máquina que corta madeira é uma máquina computadorizada, né? Ela lê um arquivo de computador e corta a madeira automaticamente. E aí foram colocadas, numeradas e colocadas nos containers para a gente poder trazer aqui para o Brasil. Quando eu abri o container, parece que a umidade lá em Fortaleza acabou afetando as peças de madeira e elas incharam um pouco, né? Aí o que aconteceu? Todos os furos e os cortes que a gente tinha feito lá na fábrica encolheram. Então eu tive que abrir tudo de novo, né? Com uma serra, uma motosserra com um dente imenso, né? Não tinha no Brasil, né? Eu precisava de uma flange lá de 72 centímetros e no Brasil eu só achava no máximo com 70. Então eu tive que trazer essa flange da motosserra de lá da Itália também. E aí a gente
reabriu e refurou todos os encaixes que a gente tinha feito, né? Então esse foi o primeiro problema que a gente teve. O segundo problema que a gente teve aí na obra foi que o guindaste que a gente estava usando para fazer o içamento das peças falhou, porque ele era a gasolina. Então toda hora acabava a gasolina e demorava 2 ou 3 dias para eles botarem gasolina de novo. Então a gente ficava sem trabalho. Até que eu consegui convencer o contratante a trocar o guindaste por um guindaste elétrico. E aí a gente pôde trabalhar sem parar aí na obra, tá? Um outro problema, que foi um problema meio brasileiro, né? Durante a montagem da obra, teve uma greve geral dos funcionários da construtora que estavam montando o shopping, estavam construindo a parte de concreto armado do shopping, e eles obrigaram a gente a parar também. Eu não tinha nada a ver com eles, mas eles não deixavam a gente trabalhar. Isso fez com que a gente atrasasse também um pouquinho mais a montagem dessa estrutura, tá? Um outro problema que a gente teve também foi que a laje onde está os pilares de madeira não foi calculada, quer dizer, até foi calculada para suportar o peso de um guindaste lá em cima, mas na hora H o engenheiro não deixou a gente colocar o guindaste lá e eu tive que contratar um guindaste para pôr fora do shopping. E aí eu içava as peças de lá de fora do shopping para dentro do shopping, né? Era um guindaste com 200 metros de braço, maior guindaste do Brasil, para a gente poder fazer essa montagem, né? A gente conseguiu montar essa estrutura mais ou menos aí num 5 meses e meio aí de obra, mas ela estava programada para ser montada em menos tempo. E essas coisas foram que atrasaram um pouco a obra. Não comprometeu assim o cronograma final. A gente conseguiu entregar dentro do prazo estipulado, mas são coisas que acontecem em obra, né? Como é uma obra muito grande, obviamente que eu nem ninguém aqui no Brasil tinha experiência de montar uma coisa desse tamanho. Então eu trouxe lá da Itália alguns trabalhadores, alguns carpinteiros italianos que já tinham experiência em trabalhar com obras desse porte. Daí eles integraram a nossa equipe lá da carpinteria para poder ensinar, ajudar, né, a gente a montar, dar dicas, como é que eu vou transportar uma peça desse tamanho e tudo mais. Então, assim, a gente aprendeu muito nessa obra, tá? Eu quero que vocês olhem aí, por exemplo, as ligações, né? Como a gente teve que cortar essas peças a cada 12 metros, então sempre a cada 12 metros vocês vão encontrar uma chapa interna com uns parafusos, uns pinos aí, unindo uma peça com a outra, né? Vocês podem olhar também lá em cima, estrutura de madeira sempre tem contraventamento, porque ela é mais elástica, né, do que o aço e do que o concreto, então ela trabalha bastante. Então vocês vão olhar uns tirantes que estão aí travando a estrutura. Eu tive que travar durante a montagem, senão ela podia cair, né, ou tombar para algum lado. Eu tive também que montar essa obra com um topógrafo, tá? Porque como é uma estrutura muito grande, eu não podia colocar lá no olhômetro, né? Então eu tive que medir os eixos todos a laser com GPS para que ela pudesse estar sempre alinhada, sem erro nenhum, né? Porque a estrutura veio assim milimetricamente cortada para encaixar lá na obra, tá? Que mais? Eu acho que a gente aprendeu muito, né, com essa obra. Foi bem interessante. A cor da madeira também, que vocês estão olhando aí no shopping, não é a cor original, tá? A madeira que a gente fez é um pinus, tá? Mais precisamente um abeto, spruce. Ele é bem branquinho, só que o arquiteto ele ficou um pouco com medo que os brasileiros não gostassem assim de uma madeira clarinha. Então ele pediu pra gente tingir ela numa cor um pouquinho mais escura, quase um marrom assim alaranjado. Eu peguei uma
uma amostra de cor que o arquiteto deixou comigo e levei numa fábrica de tintas lá na Alemanha para que eles pudessem fazer o pigmento exatamente igual com o que o arquiteto queria, e aí a gente tingiu as peças todas lá na fábrica e depois a gente repintou todas as peças depois que a estrutura estava montada, porque quando a gente vai manipulando as peças, elas vão sujando, né? O pessoal passa com saco de cimento, né? Espirra na madeira, então isso foi muito difícil. O brasileiro não está acostumado a trabalhar com uma estrutura que é limpa, né? Que não deixa resíduo. Sempre vem alguém e dá uma sujada no negócio, sabe? Foi difícil essa parte. Então a gente tinha que coordenar, né? Mas no final deu tudo certo. A gente fez muitos amigos lá na obra. O pessoal ficou assim muito satisfeito. Eles adoram a estrutura, né? O cliente quer fazer um outro shopping, né? Com essa estrutura. Vamos ver se no futuro a gente consegue fazer isso também. E é isso. Eu tô postando esse vídeo no nosso canal da Carpinteria, no YouTube. E espero que vocês sigam a gente também nesse canal para que futuramente vocês assistam também os vídeos de outras estruturas que a gente está montando aí pelo Brasil. Então, uma boa visita aí no shopping. Qualquer dúvida vocês podem me escrever, eu sempre respondo tudo o que me mandam, né? Mesmo dúvidas técnicas, detalhamento, como é que faz para a madeira curvar e tudo isso. Então, eu agradeço a professora Edna pela oportunidade de estar falando com vocês e uma boa visita. Um grande beijo e até logo. Até logo.